Vamos lá, então. Quero aqui manifestar minha felicidade da gente poder falar sobre o Almirante Otton. Eu também sofri muito com todas as injustiças que o Almirante Otton sofreu durante esse período terrível de caça às bruxas aí no Brasil. Então, eu vou pedir para vocês explicarem um pouco que movimentação é essa de restaurar, né, a imagem e homenagear, de fato, o Almirante Otton. Eu vou começar com a Cleide, depois quero ouvir o Carlos Feu Alvim e, na sequência, fechando o bloco, Vera Faria. Vou pedir para vocês, como somos muitos aqui, quando a gente tem 4 pessoas na tela, a gente tem que controlar um pouquinho mais o tempo. Então, se vocês puderem, eu aviso vocês aqui, né? 3 minutos para cada, em cada bloco, para a gente poder democratizar a fala e poder entender direito o que está acontecendo. Então, Cleide, obrigado, viu? Deixa eu apresentar a Cleide aqui rapidamente para vocês. Cleide Martins é pedagoga, advogada, diretora da Rede Lawfare Nunca Mais, secretária-geral da Comissão de Estudos e Combate ao Lawfare da OAD do Distrito Federal, OAB, né? Membro da coordenação do núcleo da BJD no DF. Eu não sei se teve um erro de digitação aqui, ou é OAB ou OAD. Tudo bom, Cleide? Pode abrir seu microfone, querida. Oi, Conde. Bom dia, boa tarde e boa noite para a Vera, que está lá em Portugal em outro fuso. OABDF, as Comissões de Estudo e Combate ao Lawfare, tiveram sua história começando no Rio de Janeiro, eles que são pioneiros, criaram a OAB em abril do ano passado. A OAB do Distrito Federal criou uma comissão na sequência e eu acho que todas as outras OABs seccionais do Brasil devem seguir esse caminho, porque esta guerra é uma guerra que se pretende global e permanente. Estados Unidos já decretaram, disseram que é guerra humanitária, que não derrama uma gota de sangue, é muito mais barato, e de fato o caso que vamos contar aqui hoje demonstra que para eles é muito vantajoso promover esse tipo de guerra. O difícil é a gente conseguir explicar o que é lawfare tratar, né, de criar imagens para as pessoas perceberem que a guerra agora não é mais militar. É com as palavras, por meio dos juízes e jornalistas, né, que atuam para deslegitimar, perseguir e aniquilar pessoas que eles elegem como inimigos políticos. E o Almirante Otton foi eleito um inimigo político a ser deslegitimado, perseguido e aniquilado, e a batalha que se travou contra ele na operação, que eu acho que a Vera e o Carlos podem falar melhor, é uma batalha insana, com uma condenação hiperbólica, cruel, assassina, no nível de tortura e de um injusto imenso que o Brasil não pode mais assistir ou conviver com essa injustiça em território nacional. O Marcelo Nogueira, que integra a Comissão de Estudo e Combate ao Lawfare da OAB no Rio de Janeiro, também integrante da BJD, foi membro da executiva durante muito tempo, foi procurado por um professor pesquisador, Cunca Bocaiúva, e disse que já estavam a Joana Vargas e a Vera integrando um grupo de pesquisa que vinha estudando há muito tempo, né? Eles estão com uma pesquisa bastante robusta, a Vera vai apresentar aqui. Eles estavam estudando o caso e eu acho que conhecer o caso, conhecer as violações ao direito, é como o Papa já nos ensinou, detectar e neutralizar o lawfare, né? Uma forma de caminhar para a solução do problema. Tendo vindo essas pessoas que da academia produzem o conhecimento acerca do caso, nos juntamos Rede Lawfare Nunca Mais, Comissão de Estudos e Combate ao Lawfare da OAB do Rio de Janeiro, incorporamos alguns jornalistas a essa rede de apoio ao Almirante Otton, que é uma rede que nós estamos constituindo para lutar por reparação e justiça, especialmente pelo resgate do Almirante, que já está com 85 anos e não pode esperar prazos judiciais, porque a justiça foi muito rápida para encarcerar o Lula, mas as outras vítimas do lawfare esperam 1 década, esperam 2 décadas para ter seus processos julgados e para que o juiz diga, esses fatos nunca existiram, essa denúncia nunca deveria ser aceito, extinga-se esse processo. Quanto à reparação, esperamos que o caso do Almirante Otton seja o primeiro a vir a ser reparado. Fantástico, no tempo perfeito, 3 minutos, absolutamente. Aliás, eu quero dizer o seguinte, quando o tempo estiver acabando, a Cleide foi perfeita, não precisei nem fazer isso, mas eu volto ao mosaico da tela, aí você já sabe, né, que o tempo está acabando enquanto você fala. Enquanto o convidado fala, eu deixo ele no destaque. Eu estou trazendo aqui algumas fotos do Almirante Otton, só para a gente lembrar dele. Tem uma foto aqui. Enfim, uma figura central da ciência brasileira. É um dos formuladores das centrífugas, né?
de enriquecimento de urânio, numa técnica inovadora que, inclusive, atraiu a cobiça dos Estados Unidos. Cleide Martins, permita-me que eu também te dê os parabéns pela rede Lawfare Nunca Mais, que também é muito importante para a nossa atividade, para o debate público no Brasil nesses tempos. Carlos Feu Alvim, fala um pouco do Almirante Otton para a gente, seguindo aí um pouco de diapasão da nossa querida Cleide Martins, passando para você agora a palavra. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. O engenheiro e almirante Otton, ele é, sem dúvida, a figura maior hoje da tecnologia nuclear no Brasil. E ele está também na lista dos maiores contribuidores para a energia nuclear no Brasil. Ele tem uma importância muito grande, que, infelizmente, foi interrompida a sua contribuição já há 10 anos por causa de acusações incoerentes e que se multiplicaram. Quer dizer, o Otton ele teve uma condenação inicial de 43 anos, era uma das maiores da Lava Jato, ficou 601 dias preso por conta dessa acusação, sem nem a condenação primária. Ele foi tratado como se fosse uma pessoa de alta periculosidade que não podia conviver na sociedade. Nós devemos a principal conquista tecnológica que pode ser atribuída a ele o processo de enriquecimento do urânio, que é um processo em que você enriquece a parte utilizável pelos reatores e pelas, eventualmente, armas nucleares do urânio, que é o urânio 235. Quer dizer, você tem um urânio que é apenas uma fração de 0,27%, que é relativamente muito pouca, né? E pode ser usado em reatores. Então, quando você enriquece esse urânio, você faz o processo mais importante de acesso às aplicações pacíficas como as aplicações bélicas. Então, por essa razão dele ser de duplo uso, ele é muito controlado. É uma tecnologia que poucos países possuem. Por outro lado, ele o uso da energia nuclear depende desse acesso. O Brasil ainda tem uma participação relativamente pequena da energia nuclear, mas há um processo de renovação do uso da energia nuclear baseado justamente nas preocupações das emissões de efeito estufa. Então, e sem esse enriquecimento, você você passa a ser dependente do combustível dos reatores. Isso não é uma hipótese vaga, não, porque o presidente Carter, tendo o Brasil comprado uma usina americana, com contratos firmes de fornecimento de combustível, ele suspendeu a venda para o Brasil, porque o Brasil estava tentando, via acordo com a Alemanha, a adquirir um processo que, naquele caso, nem era muito vantajoso, era muito dispendioso de energia, para enriquecer urânio. Então, o Brasil teve que comprar esse urânio fora com os elementos combustíveis fabricados na Alemanha, elementos esses que vieram a dar problemas e obrigaram a interrupção da usina de Angarão. Então, isso depois foi sanado, mas isso já dá uma ideia que, sem enriquecimento do urânio, você não terá segurança no seu abastecimento, nem de energia, nem de isótopos. Quer dizer, toda para as questões da medicina, né?
para as questões médicas. Carlos Feu Alvim, aqui dando seu depoimento. Deixa eu não apresentei o Carlos Feu, vou apresentar agora, e na sequência também a Vera Faria, que vai comentar com a gente. A Carlos Feu Alvim é doutor em Física pela Universidade de Grenoble, na França, mestre e bacharel pela UFMG, diretor da ESSEM, consultoria, e da revista Economia e Energia, EIE, membro do SEMBRA e da ADESG, são muitas siglas aqui, foi secretário adjunto da ABAC, subsecretário da STIMIC, pesquisador da CDTN, IEM, ISEX, CETEC, consultor da Copetec. É muita sigla, né, professor? É isso. Mas isso é um bom sinal. Também não vou poder dar todas as siglas aqui. Tá rodando aqui na legenda, né? As mini biografias dos nossos ilustres convidados. Vera Faria, advogada, professora de Direito Penal, aposentada, doutora em Ciências Sociais e Jurídicas pela Federal Fluminense, pós-doutora em Sociologia pela Universidade de Évora, Portugal, pesquisadora voluntária do IENEAC, da Federal Fluminense, desde 2010. Uma satisfação muito grande recebê-la aqui. Seja bem-vinda, Vera Faria. Passo agora, então, para você a palavra. E no próximo intervalo eu vou trazer um vídeo aqui do Almirante Otton, se eu conseguir baixar o vídeo corretamente aqui, e a gente vai para desdobramentos aqui de toda essa situação. Vera Faria, com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigada também pelo convite, muita honra. A oportunidade também de falarmos um pouco sobre não só a rede, como o desdobramento de todas as ações que têm sido executadas no sentido de desvendar, de revelar alguma dessas, como a Cleide disse, né, atrocidades que atingem não só o Almirante Otton, mas principalmente ele, em razão de algumas peculiaridades que eu espero poder, em breve tempo, poder dizer. Bom, como aí minha biografia já foi dita, eu sou pesquisadora e desde 2010 eu e a Joana, professora Joana Vargas, temos nos dedicado a pesquisar o funcionamento do sistema da justiça criminal brasileira, especialmente a justiça criminal do Rio de Janeiro. Eu me enfatizei, eu tenho observado mais a forma como a justiça brasileira tem construído a verdade jurídica através da chamada justiça consensual. Essa verdade jurídica é importante para o campo brasileiro porque se entende que através dela se obtém a justiça. Eu vou estudar a colaboração premiada a partir do meu doutorado, quando eu ingresso para a Universidade Federal Fluminense, sob a orientação do professor Roberto Cândido de Lima e do professor Lênin Pires, então, porque a colaboração premiada era dita como sendo um instrumento de justiça negociada, né? E ela estava baseada, então, na voluntariedade, na espontaneidade, na paridade de armas, na equidade entre as partes, e porque se tratava exatamente de um negócio jurídico como estava previsto na lei. Contudo, na prática, a pesquisa de campo, que foi realizada, inclusive entrevistando 8 dos 11 procuradores da Justiça Federal que integravam a Lava Jato do Rio de Janeiro, e observando também mais de 200 audiências do período de 2017 a 2019, o que eu vi não foi bem isso. E aí, no final de 2019, quando já fiz a defesa da minha tese, que já foi publicada, inclusive, em 2021, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a professora Joana Vargas, e então nós começamos a fazer a nossa pesquisa, a realizar a nossa pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, sobre a operação radioatividade e as operações conexas, que são operações que também, são 6 operações que também envolvem o Almirante Otton. Não sei se eu me estendi. Perfeitamente, Vera Faria. Obrigado pelo cumprimento aqui do nosso tempo. Deu certinho mais uma vez. E eu estou aqui com comentários do nosso público a respeito desse tema, que o público aqui é muito sensibilizado com relação a isso também. Então, quero começar aqui trazendo um comentário da Lenice Thanos. Está dizendo: Almirante Otton tem que ser indenizado por toda injustiça e humilhação que sofreu da justiça brasileira, cooptada
por Sérgio Moro, vulgo Marreco. Celso Zanelato, Almirante Otto, uma das primeiras vítimas do golpe da CIA, via Marreco e Tantan. Wagner Espanhol, o caso do Almirante Otto é um dos maiores exemplos de crime de lesa pátria cometidos pela quadrilha da República de Curitiba, chefiada por Sérgio Moro. Andréia está dizendo aqui, hashtag Lofer nunca mais. Marcelo Nogueira, querido Marcelo Nogueira, que propiciou esse encontro aqui, a quem eu agradeço e mando um abraço. Ele está dizendo, a rede de apoio ao Almirante Otto é uma iniciativa fundamental contra as injustiças do Lofer. Agradeço ao amigo Gustavo Conde pela oportunidade do espaço. Abraços em todos. Obrigado a você, querido Marcelo. Ivete Caribé da Rocha. Essa campanha em defesa do Almirante Otto, que a rede Lofer nunca mais encampou, deve ser uma campanha de todos os brasileiros que querem a soberania do Brasil. Carlos Augusto de Bones Cruz. O Almirante teve a coragem de colocar o Brasil no clube atômico, com tecnologia nacional, produtor de urânio enriquecido. Os Estados Unidos e aliados não aceitam o Brasil independente. E eu quero chamar a atenção que eu coloquei aqui no bate-papo o endereço no YouTube do documentário sobre o Almirante Otto. Está aqui o endereço. É do Clube de Engenharia, né? E é muito bacana. Vou colocar um trechinho. Tem a parte 1 e a parte 2 para vocês acessarem depois que vocês assistirem aqui esse especial sobre o Almirante Otto. Deixa eu colocar colocar um trecho do documentário. Muito bacana a imagem do documentário aqui, a homenagem também serve como homenagem. Olha o Almirante Otto aí, ó. Olha ele explicando. Isso aqui, se não me engano, tem pouco menos de um ano, essas imagens. E aí eu gostaria também depois, até quem sabe a gente não consegue trazer o Almirante aqui para fazer um programa ao vivo, para a gente conversar. Deixa eu abrir um pouquinho o áudio, só para a gente sentir um pouco aqui a fala do Arsenal de Marinha. O Arsenal de Marinha é um negócio que a própria Marinha não entendeu, muitos não entendem. Na década de 30, o Brasil não produzia aço. O Brasil era um conjunto de fazendas. Aí chegou o Getúlio e resolveu mudar o país. E escolheu um camarada que era engenheiro muito inteligente, o Almirante Régis Bittencourt, que tinha se formado da Inglaterra, e ele construiu o Arsenal de Marinha na década de 30 e alguns navios. Tá aqui só um trechinho, só um aperitivo para vocês. O documentário tá maravilhoso e o Almirante Otto me lembrou um pouco o Guilherme Estrela da Petrobras, porque conhece profundamente o Brasil, a história brasileira, tudo que foi necessário fazer. O Guilherme Estrela também tem tantos brasileiros que são notáveis por esse profundo conhecimento do país. E aí vou voltar com o Cleide mais uma vez para você contextualizar melhor essa movimentação nesse momento que é encampada pela rede Lofer Nunca Mais. Como é que vai ser essa restauração, digamos assim, reparação histórica ao Almirante Otto, com homenagens, com reconhecimentos do governo federal? Como é que estão sendo esses trâmites? Eu diria até da ordem administrativa. Então, Conde, olha, o que nós estamos trabalhando e que nós desejamos é que o Estado brasileiro tome a frente desse processo de anistia e reparação. Na verdade, antes de chegarmos nas homenagens a ele, a gente precisa interromper a tortura. Nós da Rede Lofer Nunca Mais vimos fazendo essa discussão, inclusive convidamos presidente da comissão de anistia, convidamos 2 dos conselheiros, os entrevistamos para demonstrar, e o Genuíno nos ajudou bastante nisso quando deu aquela entrevista e disse que que a tortura no Lofer começa na alma e chega no corpo. Pessoas como o Almirante Otto tiveram suas vidas interrompidas por processos injustos, que são processos que os Estados Unidos declaram e ensinam nas suas academias de fuzileiro navais, tanto é que quem desenvolve quem planeja a guerra, quem planeja as leis, quem planeja as armas, né? Eles se inspiram no Sun Tzu, a arte da guerra, para dizer que essa guerra terá que ter geografia, eleição de fórum que não é o juiz natural, onde se decide o caso, tem que ter violação às leis, as leis são as armas que são usadas para aniquilar um inimigo político, e externalidade. Externalidade é o papel da mídia, e esse você conhece bastante bem, como ele atua para macular a honra da pessoa e carimbá-la com um estigma de corrupto.
o Estado brasileiro foi largamente usado para aniquilar líderes políticos, isso desde um vereador numa pequena cidade, um pequeno funcionário público que estivesse lidando com qualquer recurso natural, ou então como a água como um bem público de direito a todos, ou então professor numa universidade. Foram muitas as universidades atacadas porque a eles não interessa que no quintal deles haja ciência, tecnologia e muito menos energia. Você citou aí o Guilherme Estrela. O Guilherme Estrela integra essa rede, ele mesmo vítima de lawfare, porque está condenado a multas injustas no TCU, está aqui de mãos dadas conosco na rede de apoio ao Almirante Otton para tentar fazer cessar a tortura. Ele precisa ter suas contas desbloqueadas, ele precisa ter esse processo paralisado na justiça, ele precisa ser declarado inocente, o Estado brasileiro precisa pedir desculpa, e foi para isso que nós nos reunimos. Escrevemos uma carta para o presidente Lula, estamos coletando assinaturas de organizações que se preocupam com nossa soberania, né, com a soberania energética do país, com o nosso direito de autodeterminação, enfim, todas as organizações são convidadas a assinar e pessoas são convidadas a assinar também. Você também está convidado a assinar, depois eu vou te mandar o link para o formulário. Então é isso, lutando por... a gente conseguiu pautar agora na reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que na próxima de setembro, que será a 82ª, será uma reunião denominada Almirante Otton, e eu já vou pedir cobertura a você para aquela reunião de setembro, depois eu aviso a data. Nessa reunião, eu espero que nós saímos com uma recomendação ao Estado brasileiro que promova anistia e reparação ao Almirante Otton, que o Estado brasileiro peça desculpa para ele imediatamente e pare de torturá-lo, porque, como diz o Carlos Feu, ele é um herói nacional e o lugar em que ele nos colocou em termos de energia nuclear no mundo merece ser honrado. Então, eu estou aqui emocionado com todas essas informações, e esse abaixo-assinado que a Cleide falou, eu vou colocar o endereço eletrônico aqui. Todo mundo que quiser assinar pode assinar, né, Cleide? É isso. Sim, estamos convidando os brasileiros que se preocupam com o nosso direito a escolher o nosso lugar no mundo que assinem, que as pessoas que se preocupam com vítimas que foram tombadas por essa guerra sejam resgatadas, assinem. Organizações que são parceiras nossas, assinem também. Vamos convidar o presidente Lula a promover anistia e reparação imediato. O Almirante está com 85 anos, ele precisa contar para os 2 netos dele e para a neta dele que, e sim, tem mais, a filha dele também ainda está sob tortura, também precisa ser resgatada, porque, como é método dessa guerra, eles não fazem uma acusação contra um único inimigo, eles estendem a toda a família da vítima, né? Eu vou te perguntar com mais detalhes sobre essas questões judiciais aí mais recentes. Agora, eu estou impressionado aqui o seguinte, ele ficou 601 dias preso entre Rio de Janeiro e Curitiba. Ainda pesa sobre o Almirante Otton, e aí passo para o Carlos Feu Alvim, se ele puder falar um pouco para a gente sobre isso. O Almirante Otton ainda tem pendências, quer dizer, tem contas bloqueadas? Isso ainda não se encerrou? Eu achei que já tinha até se encerrado, mas não? É isso, Carlos? Exatamente. Aliás, ele esteve preso em Curitiba, onde se iniciou o processo, estava indevidamente alocado lá, porque nada tinha a ver nem com a Petrobras, e a sede da eletronuclear, que estava teria acontecido no caso que se refere ao inquérito, ela é no Rio de Janeiro. Ele foi transferido para o Rio de Janeiro, mas não ficou em melhores mãos do que o Moro. O Marcelo Bretas, que hoje está suspenso da atividade de juiz por parcialidade, ele é um caso menos notório, mas talvez até mais primário na maneira de atuação, né? Realmente o que foi feito contra o Almirante Otton é uma coisa realmente preocupante. O que nós fazemos para esses heróis tecnológicos nacionais. Ele tem ainda 6 processos em andamento. Foi feita uma operação inicial, operação radioatividade. Esse daí, o processo foi julgado pelo Bretas, e que aplicou, era a 3ª maior pena do Lava Jato, na hora quando foi aplicado.
que essa pena foi diminuída para 4 anos e 2 anos efetivos, seria de prisão, pela segunda instância. Onde é interessante que em todos os processos, mesmo do juiz Breta, se reconhecia a grande proeminência do Otton no cenário nacional tecnológico e científico. Mas ele usou, o juiz Bretas usou isso para aumentar a pena dele em 5 anos. Ele teve a filha condenada, eu até falei em algum lugar aí 7 anos, a 14 anos. Quer dizer, ela teve uma participação na movimentação de dinheiro, se diz que é devido à propina, mas eu sou testemunha que o trabalho que ele fez teve de trabalho escrito, né? Ele teve um trabalho muito maior de convencimento para relançar a construção de H3. Mas o trabalho que ele fez foi contratado em 2004, quando ele nem era cogitado para presidente da Eletronuclear. É um trabalho extenso que nós publicamos, um resumo. Eu agora estou colocando na economia, coloquei na Economia e Energia a versão completa. É um trabalho que não foi pelos juízes e procuradores que, obviamente, não entendiam o assunto. Não foi feito nenhum pedido de apreciação por pessoas que realmente pudessem dar origem. Um trabalho que participou o professor Vargas, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, que é um dos iniciadores desse processo de recuperação do conceito do Almirante Otton. Aliás, essa reparação começou a ser feita, ele acaba de ser indicado para a medalha Henrique Morise, que é a mais alta medalha da Academia Brasileira de Ciências. Vamos falar um pouco dessa efeméride. Vou passar para a Vera Faria agora, mas antes eu quero ler aqui uma mensagem que eu recebi aqui no chat interno da Cleide. Olha só o que ela diz, né? Criamos uma rede de apoio ao Almirante Otton, vítima de lawfare, preso antes mesmo de ser julgado por 601 dias. Como parece com a história do presidente Lula isso, né? Condenado a 43 anos de pena privativa de liberdade, pena reduzida em grau de recurso para 4 anos e 10 meses, como disse aqui o professor Carlos agora há pouco. O Almirante Otton, um grande cientista brasileiro, após toda a perseguição, viu sua esposa adoecer e falecer, viu sua filha ser condenada a 7 anos de pena privativa de liberdade, posteriormente absolvida, se encontra adoecido enfrentando um câncer com os bens bloqueados. Vera, eu queria que você falasse mais um pouco, quer dizer, dessa tua experiência, do conhecimento que você tem do caso do Almirante Otton, e agora, com essa menção ao prêmio que ele vai receber, da importância disso para o conjunto dessa restauração da imagem, reparação da imagem devidamente pelo Estado brasileiro e deveria ser também pelos veículos de comunicação, né, que foram para o cancelamento e para o linchamento do Almirante Otton e também não se retrataram depois. Eu não vi nenhum veículo de comunicação dando destaque para essa, por exemplo, absolvição, né, no caso da filha do Almirante Otton. Vera Faria, passo para você a palavra. Sim, Conde. Eu também ia complementar a fala do professor Feu, e a Cleide até me antecipou, porque se trata de uma das estratégias, né, da própria lawfare e acaba sendo utilizado pela Lava Jato, que primeiro, criar um discurso que convença a população de que existe um mal muito grande e esse mal é causado por um inimigo da população e, portanto, precisa ser combatido. Esse discurso vai ser difundido através dos meios de comunicação e, claro, ganha o apoio da população.
né? E precisa ser alimentado. Esse discurso vai ser alimentado ao longo dos anos com várias informações, inclusive informações que são das investigações que ainda estão em curso. Então, há uma condenação midiática precedente. A condenação judicial, quando acontece, é muito posterior. E isso vai, de certa forma, alimentando também, dando força para esse tipo de estratégia que vai ser muito comum em todas essas operações e principalmente com a utilização dessa estratégia que é a lawfare. Além da difusão dos discursos, né, a multiplicidade de acusações que, para quem está no campo jurídico e acostumado a trabalhar com processos criminais, é uma novidade, porque nós usamos a categoria chamada economia processual, em que um processo junta todas as informações, todas as condenações. A estratégia utilizada pela Lava Jato é exatamente o contrário. Um colaborador vai delatar 15 cúmplices, cada cúmplice com 4, 5, 6, 10 atividades supostamente criminosas, e para cada colaboração são realizados anexos. Esses anexos é que vão gerar, então, acusações, informações primeiro, né, depois elas são transformadas em investigações, essas investigações viram denúncias e denúncias que se tornam processos judiciais. É uma infinidade, eu costumava escrever isso na minha tese, que é um novelo de linha sem fim, né? A primeira colaboração premiada do Alberto Youssef, lá no Banestado, e que vai se protelando, vai sendo renovada, outras colaborações vão aparecendo. E fora as técnicas, as estratégias para se conseguir essas colaborações, que são, inclusive, o uso da ameaça de prisão, embora hoje a gente já esteja aí falando, quando já tem um projeto de lei do Valdir Damus, deputado Valdir Damus, para evitar que a colaboração premiada seja feita por quem esteja preso. Então, assim, esses anexos, eles vão trazer para o advogado de defesa um obstáculo. Qual é? O advogado, ele só tem acesso às informações relacionadas ao seu cliente. Ou seja, ele não pode ter acesso às informações que o colaborador prestou na integralidade. Além disso, muitas audiências que eu assisti na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, os advogados chegavam para essa audiência sem ter acesso a esses acordos de colaboração premiada. Isso aconteceu com o advogado do Almirante Otto. 5 minutos antes da audiência é que ele foi ter conhecimento de que havia uma audiência que ia, inclusive, inquirir, interrogar o colaborador. E o advogado só tem ciência dessa colaboração, eu sabia que havia uma colaboração, né? Mas não teve acesso às informações que foram prestadas pelo colaborador. Olha só quantos detalhes importantes. Vera, você disse da sua tese. Você tem uma tese sobre a Lava Jato? É isso? A minha tese é sobre a colaboração premiada. O uso intensivo da colaboração premiada acaba que ela se destaca porque acaba sendo a principal técnica para se obter a prova. E, em muitos casos, é a única prova que a Lava Jato tem é a colaboração premiada. Sim, sim. Então, o que depois... Perdão. O que é um abuso, vamos dizer assim, né? Que é uma desvirtuação do Federal Instituto da Colaboração. Já rechaçou o uso de colaboração premiada exclusivamente, mas, Conde, o que acontece é o seguinte: o colaborador, quando ele vai prestar a informação, ele já entrega todas as provas. Inclusive, não há colaboração se for inviável, ou seja, se não der frutos, se não houver... Então, a situação no Brasil está muito grave mesmo, até porque a gente viu os bastidores da colaboração do Rony Lessa, no Rio de Janeiro, questão do assassinato da Marielle Franco. Quer dizer que ele falou, mas não apresentou prova nenhuma. Depois a polícia que tem que correr atrás das provas. Quer dizer, já tem
uma distorção na origem, né? Muito interessante. Uma hora eu quero receber a Vera aqui para falar do estudo dela sobre a colaboração premiada. Vamos passar para a Cleide agora. Vamos para o último bloco agora, né? A última sequência aqui para vocês. Cleide tinha ficado de explicar para a gente um pouco como é que essa situação, por exemplo, da filha do Otton, do almirante Otton, como é que se deu isso? Qual foi o tamanho do problema, da dor para a família? Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho essas dimensões para a gente. Por favor, Cleide Martins. Bom, eu vou retomar a fala dos dois, da Vera e do Feu, para enfatizar que a acusação que pesa sobre o almirante Otton é a mesma que pesou sobre o Lula com relação às palestras, sobre o Zé Disseu com relação às consultorias que deu após ter sofrido toda aquela perseguição, e com relação ao que acontece com outras pessoas que estão no ramo da ciência desenvolvendo conhecimento, né? Ele foi criminalizado pelo trabalho que executou durante 11 anos e pelo qual se atribuiu uma remuneração mais que justa. Se fosse em outro país, seria 10 vezes o que foi pago a ele a título de remuneração pelo trabalho, que é um trabalho feito com a parceria com o Carlos Feu e também com o professor Israel Vargas, que já foi ministro da Ciência e Tecnologia. O trabalho existe, foi feito, mas eles dizem: Lula, você não deu palestra nenhuma, isso daí é corrupção. Zé Disseu, você não deu consultoria nenhuma. E Vicente, tem um professor que é lá de Mato Grosso do Sul, ele fez um trabalho também de consultoria para a construção de um aquário, um trabalho robusto. O professor Zé Sabino, ele é um dos maiores biólogos, né, do mundo, reconhecido internacionalmente, e aí chega alguém e diz: não, é como, né, no caso, o Bretas, o trabalho que o senhor fez durante 11 anos, não vale esses 3 milhões. Você pensar, você criar, inovar na área de energia nuclear, não tem valor para mim. Vai lá e recebe o que recebeu por um trabalho no escritório que havia participado de processos, né, que ele fez, né, no caso, o Moro, né? Então, o almirante Otton, ele reuniu 2 problemas no trabalho que desenvolvia em benefício do nosso país. Ele estava mexendo com energia nuclear e ele era um cientista. Os cientistas estão vitimados por perseguição em todas as universidades brasileiras. Desde a Operação PhD no Sul, está aqui nos assistindo hoje o Luiz Melo, que é da UFRJ. A operação que atacou a UFRJ já matou um reitor, o reitor Aloísio, e mantém condenado o Luiz Melo e o reitor Carlos. Bom, enfim, é preciso a gente entender o contexto da perseguição, porque alguém se tornou inimigo. No caso do almirante Otton, por 2 razões. Estava mexendo com energia nuclear, coisa que o Império não tem interesse em ver ninguém se desenvolvendo nessa área, e era um cientista. E aí a outra parte da sua questão, como isso atinge a filha dele? Essa guerra, ela usa como pretexto, né, o Saparoni vai dizer, a corrupção significante vazia. Desculpa, deixa eu só pedir um favor. Tem eco, né? Tem um eco aí que não estava acontecendo. Eu não tenho nenhum equipamento, nenhum aplicativo aberto. Então vamos seguir assim mesmo. Eu peço desculpa aqui ao nosso internauta, mas está dando para entender o que você está falando. Mas assim, era só se pudesse mexer em algum dispositivo aí. Pode continuar, querido. É o que nós chamamos, no caso dessa guerra, dessa estratégia, perseguição transversa. Um método que o Moro e essas pessoas todas que se permitiram ser recrutados como mercenários dos Estados Unidos para impedir o projeto desenvolvimentista que estava em curso no Brasil usam. Se eles não conseguem pegar o inimigo de uma vez, eles vão atrás de uma mãe, do primo, do tio, da esposa, da filha. No caso do almirante Otton, eles chegaram a incluir a esposa dele em uma denúncia. Mas se faz referência, né, teoricamente se faz referência à acusação ilegítima, quando não existe fato típico, e acusação frívola. Nos Estados Unidos eles dizem frivolous charge. É uma acusação tão estúpida quanto dizer: você visitou uma chácara no final de semana, então vou te condenar porque aquela sua permanência lá naquele final de semana significa que você estava recebendo propina. De uma frivolidade insana. Às vezes colocam o nome de um familiar na denúncia,
só para maltratar mesmo, só para deixar a vítima principal que eles querem pegar e a família abatida e ela não ter força para reagir. Esposa foi indiciada, filha foi condenada e o Brasil precisa resgatar a filha do Almirante Otton, a Ana, e o Almirante Otton, enquanto ainda estão aqui conosco e podem participar das homenagens a posteriori. Evidentemente. Cleide Martins, vou pedir para você, inclusive, você voltar aqui no final para fazer o fecho desse conjunto de depoimentos. Eu quero ouvir o Carlos Feu Alvim agora, e eu estou aqui me dando conta de que o Carlos Feu Alvim trabalhou junto com o Almirante Otton durante um bom tempo. Explica para a gente, Feu, fica à vontade para fazer o comentário que lhe parecer mais conveniente para esse momento aqui, mas eu gostaria de saber da contribuição científica do Almirante Otton para o país, do ponto de vista de um cientista, que é a sua posição aqui. Carlos Feu. Na área nuclear, existe 2 pontos de estrangulamento que são vigiados, cujo acesso ao conhecimento é impedido por todas as maneiras. E eu digo todas as maneiras mesmo, porque no Irã já existem vários casos de cientistas eminentes assassinados porque tinham o tipo de conhecimento que o Otton tinha. E a gente sabe que ele foi acompanhado aqui de perto por agentes americanos, no caso, né? Pelo menos. Mas, então, ele teve a ousadia de completar o ciclo nuclear. Isso é uma conquista, como eu já disse, que poucos países têm, e ainda menos tem o fato de países que têm essa tecnologia e têm urânio. O Brasil é um dos raros países que onde existem essas 2 condições. Mas ele teve... Então, existe, parece, uma evidente participação externa, não sei bem por que vias, dos Estados Unidos, na acusação que foi feita contra o Otton. Lembrar que, durante o tempo que ele estava na Marinha, trabalhando no projeto, houve muita pressão para retirá-lo de lá. Não sei se atendendo ou não essa pressão, mas ele, depois que deu baixa na Marinha, inclusive fez um concurso para o IPEM, que é o principal instituto da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e que colaborou muito de perto com o Otton. O Otton utilizou vários das iniciativas que tinham sido iniciadas lá. Ele aproveitou, colocou o operacional, né, para que realmente o Brasil tivesse capacidade no ciclo inteiro, e depois acrescentou o enriquecimento. E ele desenvolveu muitas coisas na área tecnológica, na Marinha, coisas muito importantes e que envolveu colaboração de vários laboratórios no Brasil. Mas, então, ele teve essa fase que liderava esse projeto, quer dizer, ele é o idealizador do projeto de submarinos nucleares no Brasil. Depois teve uma outra parte. Mas, então, ele teve esse processo, essa participação importante no enriquecimento, mas ele teve uma outra contribuição política, só mais um minutinho. Ele foi contra a assinatura do Brasil. Ele foi convidado para ser assessor do ministro Jobim, ministro da Defesa, e com base nas informações que ele transmitiu sobre um protocolo adicional que a Agência Internacional de Energia Atômica faz força que todos os países assinam, ele colocou na política energética, política de defesa, que o Brasil não assinaria novos acordos enquanto as nações armadas não cumprissem os compromissos que ela tem de desarmamento no próprio Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, houve uma fase, quer dizer, a primeira fase
ele foi afastado da Marinha. Ele tinha cumprido o tempo dele. Mas ele depois fez um contrato para o IPEM e não foi contratado. Tirou o primeiro lugar, não foi contratado. Quer dizer, houve uma barreira a que ele prosseguisse com os trabalhos dele. Uma barreira evidente. Não sei qual foi a pressão. Mas, enfim, essa atuação no protocolo adicional, ele localiza como uma ponte importante nessa acusação que ele recebeu. Eu sei que a tecnologia que o Almirante Otton criou para o enriquecimento de urânio, ela é altamente revolucionária, ela é econômica e que provocou realmente a busca, corrida dos Estados Unidos por essa tecnologia e que continua fechada ao Brasil, quer dizer, ela é exclusividade do nosso país. Estou enganado, professor Carlos? As centrífugas são originais do Brasil. É um projeto original. Exatamente. Mas a Urenco, que é a produtora europeia, que são consórcios de 3 países, elas têm uma tecnologia bastante semelhante. E os Estados Unidos tiveram um projeto parecido, mas acabaram comprando da Urenco o projeto. Hoje os Estados Unidos passaram por essa tecnologia. A patente da nossa tecnologia. Bom, não, isso também não é motivo... patente. Na verdade, é uma coisa tão particular que às vezes nem se faz patente. Né? Mas eu não sei do caso do Brasil. Eu acho que é tema para, inclusive, a gente tratar num outro momento, até porque agora não vai dar mais tempo de nada. Eu vou pedir para a Vera Faria, então, fazer aqui suas considerações finais, mencionar o que ela considera mais importante nesse momento de restauração, de reparação à imagem da família do Almirante Otton e do Almirante Otton, e depois a Cleide ainda dá um recado final para a gente. Vera Faria, por favor, deixa eu abrir seu microfone aqui, a palavra é sua. Obrigada. Pensar que esse processo inicial do Almirante Otton começa a partir de uma colaboração premiada de um ex-executivo da Camargo Corrêa, e essa colaboração é que vai sustentar todas as demais denúncias e investigações que são abertas posteriormente e levando, inclusive, o Almirante a ficar sob uma condenação perpétua, uma acusação perpétua, né? Essa condenação que acontece de 43 anos, ela leva 4 anos para ser revista pelo tribunal, quando é reduzida para 4 anos, 4 anos e 10 meses, 10 dias, e substituída por 2 restritivas de direito, e mantendo ainda a suspeita da corrupção. Corrupção essa que a Cleide já assentou, já afirmou, que está baseada num serviço, num trabalho que o Almirante fez, o professor também já disse, antes mesmo de ter assumido a eletronuclear, e é um trabalho que foi desenvolvido durante 11 anos. Eu fiz um cálculo rápido, porque foram 3 milhões e 500 mil, em 11 anos daria por volta de 22 mil reais para um pesquisador nuclear, um físico nuclear, desenvolveu, e era um dinheiro que foi pago para a empresa, ou seja, para também pagar os seus funcionários, o próprio movimento da empresa. E foi considerado um valor estapafúrdio, que a consultoria, inclusive, inútil, quando nós temos exemplos, né? Os juízes podem proferir palestras, podem dar aulas, além do salário que recebem do Estado. O próprio ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro ganhou esse valor em 11 meses, prestando assessoria a uma empresa norte-americana que fazia trabalhos para assessorar empresas envolvidas com fraudes. Então, assim, essa acusação caindo por terra, sendo inocentado o Almirante, não há o que justificar as demais, porque elas estão todas presas na mesma colaboração premiada. Perfeitamente. Vera Faria, a gente está realmente com o tempo esgotado. Eu vou pedir só para a Cleide fazer uma última
um último chamamento, enfim, para atenção, nós estamos fazendo aqui hoje, chamar a atenção para esse processo aí de reparação da imagem do Almirante Otton. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês, eu coloquei o abaixo-assinado em defesa do Almirante Otton, está aqui no bate-papo, tá, gente? Então é só vocês acessarem esse comentário, o meu comentário, e o link vai te encaminhar para esse documento que você pode se somar, e acredito e faço votos que todos aqui que estejam nos assistindo se somem a essa causa tão importante para a história brasileira. O professor Carlos acabou de me mandar também um link da ECEM, que tem a matéria detalhando aí todas as questões que estão permeando aí esse processo do Almirante Otton. Cleide Martins, 1 minuto para você fechar para a gente e dizer para o público aqui, para o grande público, do que está por acontecer ainda sobre a reparação da imagem do Almirante Otton. Por favor, pode abrir o seu áudio e tomar a palavra. Olha, o que nós esperamos que aconteça é o que já está acontecendo aqui hoje, que outras pessoas que, como você, abram espaço para a gente falar do caso, para que a gente, por meio da divulgação, se contraponha a essa disputa de narrativas, porque a narrativa estava só do outro lado. A gente precisa reabilitar a imagem do Almirante nos nossos canais e tal, e para isso colabora a divulgação do texto do professor Carlos F. Alvim na revista Economia e Engenharia, que você já compartilhou aqui, e o filme. Eu queria te convidar para propor a TVT e o seu próprio canal fazer uma exibição do vídeo, porque todo mundo que assistir àquele vídeo conhecerá quem foi o Almirante Otton, que é ele mesmo contando, e é extraordinário os feitos que ele fez como cientista, o percurso acadêmico. Eu acho que inspiração, inclusive, para jovens, né? Antes de vir aqui eu estava pensando, seu público é muito diverso, é possível que tenha algumas pessoas que não tenham, como nós, conhecido o que foi Angra 3, o que era criar aquela ciência toda que nos permitiu chegar aonde chegamos no desenvolvimento do enriquecimento do urânio, com grandes possibilidades de ter essa energia em benefício do nosso povo. Então, leiam a matéria. Teve uma outra pessoa ali que disse que não conhecia esse assunto. Assistam ao vídeo, esperem que o Conde vai convidar vocês para uma sessão de cinema, porque a partir do nosso conhecimento, se a gente puder detectar o Lawfare, a gente vai ser capaz de juntos neutralizá-lo, né? Para isso que trabalha a Rede Lawfare Nunca Mais. Como disse também uma outra pessoa que estava nos assistindo aqui, são muitas vítimas, são sim todas as pessoas que estavam envolvidas em viabilizar políticas públicas que realizavam direitos sociais se tornaram alvo. A Rede Lawfare Nunca Mais luta para a criação de uma política nacional, que é a Rede Nacional de Monitoramento e Combate ao Lawfare. Foi aprovada na 81ª reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos como recomendação ao presidente Lula, e eu quero voltar aqui para anunciar o dia que o presidente assinar essa política. Assinará com a sua colaboração, com a colaboração do seu canal, com a colaboração da TVT e de todos os outros que nos dão voz. Muito, muito obrigada, Conde, Marcelo, que convidou o Conde a nos convidar, Carlos F. Alvim, pelo trabalho brilhante e a amizade que você tem ao Almirante, Vera, o trabalho de fôlego também, a Joana e a todos os outros, o Tola, que está aqui nos cumprimentando, né? Enfim, é muita gente para agradecer. Eu vou agradecer só essas pessoas e especialmente ao Almirante Otton, que se juntou a nós. Olha, gente, estou arrepiado aqui, emocionante. Quero agradecer demais realmente a participação de vocês aqui, brilhantes, todos os depoimentos aqui. E claro, está absolutamente aceito aqui a ideia de passar esse documentário do Almirante Otton para toda a comunidade do canal do Conde, da TVT, inclusive em TV aberta também. Eu agradeço a todos que acompanharam aqui esse evento histórico. Obrigado, continuem com a nossa programação. A gente volta amanhã às 11 horas. Muito obrigado. Convida a gente para voltar, porque a Rede Lawfare tem milhares de histórias para serem contadas. Convidar sempre. Obrigado.